levantamento feito pelo Centro de Referência da Saúde do Homem, unidade da Secretaria do Estado da Saúde de São Paulo, aponta que o número de atendimento aos pacientes com quadro de cálculo renal aumenta 30% entre os meses de janeiro e março todo ano. E para falarmos mais sobre esse assunto, eu recebo o Dr. Fujisaki, e que está na área há mais de 35 anos na área de urologia, andrologia e geriatria. Como é que surgem os cálculos renais e por que nos homens assim? Eu acho que eram as mulheres. O cálculo nada mais é do que um cristal, né? Então se formam os cristais com aumento do tamanho. Chega a um determinado ponto que esse cálculo ele tem dificuldade em ser eliminado pelas vias urinárias. E esses cristais se formam má alimentação, Sim. excesso de sal? Sim, exatamente. Esses cristais, em 80%, a conformação é de cálcio, oxalato de cálcio, né? E 10% ele provém do ácido úrico. Tá. Né? E outros 10% é proveniente de processos inflamatórios, infecções, né? Então, a maioria... ele é composto pelo cálcio mesmo, né? Então, isso pode ser avaliado de uma forma preventiva através de exames de sangue e de urina, né? Na presença de cristais, por exemplo. No exame de sangue e urina pode-se ter uma ideia. Eu imaginei que era só o de imagem, o né? de imagem. Não. Isso é para ver a localização e a presença do cálculo, tá. Inclusive o tamanho do cálculo. Mas com relação à composição, através de outros exames. E por que nessa época do ano eles tem essa tendência? Exatamente. Nosso organismo, ele é composto de água, né? 90 e tanto por cento é de água, não é isso? E ele, naturalmente, existe a ingestão do líquido e a eliminação também dessa água, né? E no verão, o que ocorre? Existe uma eliminação maior pela transpiração, não pela via urinária, né? Pelo próprio calor, né? De forma que a própria urina, ela se torna mais concentrada. Ela adquire uma coloração mais forte e nessa concentração existe mais a possibilidade de formação de cristais, né? E quanto mais cristais, lógico que existe uma tendência a formar o cálculo. Os cristais já doem, né? Já necessariamente não. Né? A dor ela ocorre quando há uma obstrução do trânsito da urina. Tá. Por exemplo, o cálculo ele obstrui o canalzinho que vai eliminar a urina. Aí o rim ele vai tentar expelir essa contração do rim que é a tal cólica, as dores. E identificando os cristais, eu posso impedir que se tornem maiores. Maior o cálculo? Sim, sem dúvida. É? Imagine uma ingestão maior de líquido, né, que é recomendável nesse período. Tá. Né? Então, com o maior volume de líquido pela urina, existe maior condição de eliminar esses cristais que ainda são pequenos. Então... Por isso que a recomendação é 2 litros de água, em média, por dia. Então, mas agora nessa época também? Principalmente. E tem gente que fala assim, mas eu tomo bastante refrigerante. Também é válido. É válido? Talvez não pela composição tóxica ou química, Sim. Né? Mas pelo volume de líquido, sem dúvida. Tem que ser líquido. Inclusive o chás também. Chás tudo que tiver líquido. Então tem que ingerir bastante líquido. E por que 30%, como a gente viu essa estatística, nos homens? Sim, os homens, a incidência é maior que nas mulheres, né? Mas ela está diminuindo, está se nivelando, equivalendo. É? Provavelmente no passado o hábito era diferente. Os homens eles saíam mais de casa e a alimentação com certeza não era o ideal. Talvez pela ingestão com alimentação saíam com mais para trabalhar, né? E se alimentavam fora de casa. Tá. Provavelmente seja essa a causa. Então, o cálculo renal ele está ligado diretamente à alimentação? Também, isso. Também. Então, o que mais que tem? Existe a predisposição genética. Existe. E também as condições do organismo, né? Por exemplo, a obesidade, né? A obesidade é uma predisposição também à formação de cálculo. E a obesidade está ligada também à alimentação, não é verdade? Né? Sim. Então, alimentação tipo carne vermelha, frituras, amendoim e tudo que contém cálcio. Lembrando que o cálcio é bem-vindo ao organismo, né? Com relação à necessidade, né, do cálcio. Sim. Agora, de toda forma, amendoim, castanhas também. Não é legal? Não é recomendável. Para quem tem tendência, né? Para quem tem tendência. Para quem já teve cálculo. Então, são alimentos que devem ser evitados para quem já teve cálculo, né? O que é muito importante é que quem já teve cálculo, a reincidência é muito grande, de 70% a 80%.
Ou seja, uma pessoa que teve um cálculo renal, 70%, 80% vai ter de novo. Oh, meu Deus. É uma tendência. Oh, então tem que se cuidar mesmo, Tem que se cuidar. né? Para quem já teve, deve se Quem cuidar. já teve. E, doutor, qual o pior estágio de um cálculo renal? Sim. Naturalmente, quando ele obstrui, o rim ele não consegue eliminar. Então, essa dilatação, ela começa a provocar uma destruição dos tecidos renais, né, do rim. Então, quando existe normalmente aquela dor repentina, o paciente ele vai buscar um tratamento logo, por causa da dor. Então, o difícil, o ruim, seria quando a dor não está presente, ou seja, uma dor leve parcial, ou seja, uma obstrução parcial desse sistema, desse lado, né, renal, por exemplo. Então, nessa obstrução parcial, o rim, com esse aumento de pressão interna, ela acaba lesando. Então, há casos em que ocorre a perda desse rim. Olha, que pode levar meses ou anos, né? Eu tenho, assim, ouvido falar muitas pessoas, implosão, é isso? Sim, ou implodir. o tratamento. Isso é um tratamento? Esse é um tratamento. Vamos colocar assim, que 90% dos cálculos são eliminados espontaneamente, né? Então, se eu descobrir que eu estou com cálculos, né? Isso. Vamos lá, pessoal de casa. Vou ao médico e começo um tratamento primeiro para tentar eliminar pela urina, é isso? Normalmente, não, veja só, existem exames de imagem, né? Como o ultrassom, ele vai determinar o tamanho do cálculo. Geralmente o tamanho, até meio centímetro de diâmetro, ele é eliminado espontaneamente. Acima de meio, dependendo da localização, ela pode não ser... Sim, ela pode tomar toda a parte interna do rim. Nesses casos, é através de cirurgia. Agora, os cálculos menores podem ter essa implosão, né, que você comentou, né, através de ondas de choque, que é a litrotripsia, ou através do laser. Existe ainda a retirada através de catéter, né, por videocirurgia. A retirada é relativamente simples. É anestesia local? Não, é anestesia geral. Na anestesia geral, um dia de cirurgia. Então, quando não dá mais para ser pelo causa do tamanho, então tudo vai pelo tamanho. Pelo tamanho e localização. E localização. Muito importante. E aí, dependendo, o caso é cirúrgico. É cirúrgico. Isso. E a extração é inteira, doutora? É completa? Sim, é completa. Exatamente. Tudo vai depender do tamanho do cálculo também, não é? Então, essa litotripsia, há indicações. Para cada caso, existe a melhor indicação de tratamento. Mas, doutor, nenhum cálculo chega a esse tamanho do dia para a noite, né? Exatamente. Né? Não é, velho? Tem um nome, né? O maior cálculo que tem se chama coraliforme, como se fosse um coral. E o formato é como se fosse um coral mesmo, uma planta, um coral. Né? Ele toma todo o sistema interno do rim. Quando chega nesse estágio, a cirurgia realmente nós chamamos de cirurgia aberta, né? Tem que retirar todo esse cálculo. Mas é difícil para atingir esse estágio quando o paciente ele não acompanha, né? Não, então, olha, tá aí a dica, né? Como o doutor está falando, ela tem vários estágios, não é do dia para a noite, exatamente, né? Que você acorda e fala, tem um cálculo gigante, né? Exatamente. Não, tem um processo que dá para ser tratado para não chegar nesse ponto, certo, doutor? Exatamente. Né? Cuidando da alimentação, ingerindo água, e se já houver qualquer coisa, já começar o tratamento indicado. Essa busca de uma consulta médica, o médico ele vai ter duas avaliações. Uma, a presença do cálculo. Então, existem exames de imagem, né? Diferentes tipos de exames. Ele vai localizar o tamanho e a posição desse cálculo. Daí se estabelece o tratamento. Agora, existem outros exames, através do sangue, através da urina, que ela pode determinar algum fator que poderia estar gerando a formação desses cristais. Aí o tratamento pode ser preventivo, né? Evitando alguns alimentos. E também tem alguma coisa a ver com atividade física, além de tomar água, né? Ingerir líquidos, né? Sim. Ingerir líquidos. O que mais que a pessoa tem que fazer? Basicamente a ingestão de líquido. Né? E cortar o sal? Cortar o sal, ou seja, cuidar da alimentação de modo geral, né? Lembrando que a obesidade, né, que é um excesso de alimento, né, não é isso? Pode gerar isso também. Pode gerar isso E processos infecciosos também, que ocorre bastante no verão, né?
Lembrando que as bactérias desenvolvem na presença de umidade, muitas bactérias, né? E no verão, o nosso organismo está mais úmido, né? Pela transpiração, pelo suor. E a própria vestimenta também se torna, vamos dizer assim, um tanto úmida. Com isso, a presença de bactéria é maior. Isso pode gerar mais processo infeccioso também, que pode gerar formação de um cálculo. Que é tudo nesse período desse calor que nós vivemos, né? Isso. Que é através da transpiração, como o senhor já explicou. O nosso organismo ele ficaria com uma umidade maior. Uma umidade maior. Aí se diz que é muito importante a higiene, né? Higiene geral, bastante água e sabonete, né? Não é isso? E principalmente... Não precisa de muito, tá vendo? E na parte urinária tem o sistema genital, né? Então a higiene íntima é tão importante, tanto na mulher como no homem. Tá. Então, água e sabão. Sabonete. Sabonete. Ser, né? Água e sabão já é... Água e sabonete para que você realmente possa evitar esse processo de infecção. Seria uma forma preventiva. Uma forma preventiva que pode levar a cálculos e até outras enfermidades, né, doutor? Exatamente. Então, olha, tá aí essas dicas para vocês. E vamos falar de chá naturais. Pois não. É eficaz? É bom contra os cálculos? Para prevenir ou Sem só dúvida. durante? Sem dúvida. Bom, a eficiência vai depender vamos dizer assim, do tipo do chá, né? Mas de um modo geral, é bom. É bom porque a tomada do chá, ela envolve a ingestão maior de líquido. Tá. O fator de ter mais líquido já é uma forma preventiva. Então, tá certo. Bom, hoje aqui no De Bem com a Vida, a gente recebeu o Dr. Fujisaki, ele que há mais de 35 anos está na área de urologia, andrologia e geriatria. Hoje veio falar conosco sobre cálculo renal. Eu sei que você conhece alguém, todo mundo tem alguém por perto, né? Que, fulano tá com cálculo, tá com uma dor, né? E então ele veio aqui mostrar para nós que se descobriu qualquer coisa, procure o médico. Né, doutor? E pode ser preventivo, né? E pode ser preventivo. E se tiver de um certo tamanho, pode... É que atualmente é muito difícil, né, encontrar, mas todos os casos têm um tratamento, né? Tudo, que Sem bom. dúvida. Mas, mesmo lembrando que depois de tratar, de 70%... Existe uma chance, né? Existe uma formar chance. outro cálculo. Então, eu até comentei com o doutor no intervalo, falei, quem já sentiu dor se cuida dobrado. Exatamente. Né? Para não sentir dor novamente. Olha, o doutor Fujisaki, você pode encontrá-lo através do site, que é o www.saudeh, tá? Não esquece esse site que é saudehomem.com.br. Envie suas perguntas, ele vai estar respondendo, todos os contatos. Se você quiser saber mais do doutor, da sua clínica, é só entrar no www.saudeh.com.br. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui no De Bem com a Vida mais uma vez.